hidratação perde muito, tudo aumenta, né? Estamos de volta com o nosso Mais Saudável. Hoje um programa delicioso porque a gente está falando sobre os benefícios da água. E aí eu resolvi mostrar para vocês como é que eu faço para consumir água. Tá aqui, ó, gente. Tá vendo? Eu compro aqui garrafa, essa aqui é a primeira, tá vendo? Não tomei muita água ainda hoje, mas geralmente eu consumo duas garrafas dessa por dia. Se eu não levo a minha garrafinha diariamente, eu não lembro, eu não tomo água. Então, o que a gente pode fazer para quem está assistindo desenvolver mesmo esse hábito, criar esse hábito para tomar água, Lari? Vou tomar até aqui, gente, agora. Essa situação de hábito depende, claro, da repetição, né? Se dá atenção. Num primeiro momento, você vai ter que prestar atenção do quanto você está tomando. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo como passar hidratante na pele. Num primeiro momento, você tem que se focar ali para passar. E depois você já sente a pele desidratada e já vem essa necessidade quase que natural. Se você não passa, você não se sente bem. E beber água é a mesma coisa. Mais ou menos por 20, 25 dias, você teima com você mesmo e tenta tomar água. Essa estratégia, Cissa, da garrafinha, eu acho ótima, porque além de você ter ela ali junto com você como uma companheira, você ainda consegue marcar e entender o quanto você está tomando de água. Às vezes a gente marcar em copos aleatórios ao longo do dia, a gente não percebe e aí acha que tomou muita água, mas no final das contas não tomou. Tem gente que até abrir a garrafinha é difícil. Então, deixar uma caneca, os copinhos com canudo como esse que você mostrou. Eu vou até lá pegar, Lari. Bom que você lembrou. Eu acho bem interessante. É bem interessante. Além dessa técnica da garrafa, que você deve comprar e levar na sua bolsa, coloca mesmo ela na sua bolsa. Bom, a minha bolsa também parece bolsa de viagem, né, gente? Então, eu coloco lá. Mas esse copinho aqui, ó, é muito legal, porque tem toda a onda aqui, ó. 8 horas, aí fala aqui o copinho, né? Bora começar a beber. Aí, às 10, foco, 2 litros por dia. Ele vai te incentivando também. Meio-dia, ó, tomou quase a metade. 14 horas, bebe mais um pouquinho, vai. Olha que coisa mais fofa. 16 horas, no meio do caminho. 18, quase lá. Às 20 horas, força, vai, só faltam mais uns golinhos. Nas 22 horas, super hidratada, enfim. E aí você tomou aqui, ó, aqui tem 1 litro. Você conseguir tomar 2 copos desse, segundo a Organização Mundial da Saúde, que coloca aí 2 litros de água, show, né? E Cici, para as crianças, essa ideia do copo divertido, essa maneira lúdica de você incentivar a água é mais importante ainda, porque é na infância que a gente desenvolve, né, os hábitos saudáveis. E hoje a gente fala muito das dicas e conversa sobre como é importante já na infância a gente introduzir isso, e a alimentação está ali, mas a água é muito importante na infância. Então, ter o copinho divertido é fundamental. As pessoas costumam lembrar da sede ou pensar em beber a água, os líquidos, muito próximo das refeições. Às vezes é só naquele momento que senta à mesa ou que vai se alimentar que lembra que tem que ir beber algum tipo de líquido e sente a sede, né? Aí nesse momento a gente está com o cérebro todo aguçado para o consumo de alimento e de bebidas e aí que fala, nossa, como eu estava com sede. E isso é muito complicado, porque quando a gente deixa para beber água toda de uma vez, a gente não mantém a hidratação ao longo do dia, por isso que essa escala aí dividida de horário é muito interessante nesse copinho, eu adorei esse copinho, Bom, né? Eu vou procurar um para mim, porque eu gostei dele. E também, a gente tem que evitar um consumo de líquidos em volume próximo das refeições, porque isso atrapalha a digestão. Quando a gente vai bebendo água ao longo da manhã, ao longo do dia, a gente também acaba estimulando a nossa saciedade. Muitas pessoas confundem sede com fome. Então, acham que estão com fome, que precisam comer alguma coisinha, mas na verdade é sede, é o corpo pedindo a hidratação que o alimento vai trazer. Então, essa ideia da gente ir dividindo o consumo de água aos goles ao longo do dia é o que é o consumo de água saudável, independente da quantidade que eu vou atingir, porque cada dia é um dia, né, Cissa? Tem dias que a gente realmente não vai conseguir tomar os 2 litros de água necessários, mas o que você conseguir tomar de água pura no seu dia já está valendo muito a pena. A gente tem uma ideia ali no consultório, até conversa com outros profissionais da área, que a gente estima que as pessoas consomem menos de 250 ml de água pura por dia, Nossa, que seria muito um copo. pouco. É nada. É nada, né? é nada. Lembra de tomar água no momento que vai, de repente, tomar só um medicamento. E tem gente que não gosta de tomar água, que eu vejo que toma água Obrigada. e faz careta mesmo, não gosta de tomar água. Gente, tem que tomar. É um hábito que você precisa adquirir, é inteligente, né? Você aprender a ir tomar água. O que acontece com o organismo quando ele está desidratado? Eu falo, a água, ela é importante porque todas as reações químicas que ocorrem nas células, elas
tem que ter um meio para ser diluído, tanto os neurotransmissores para as conexões cerebrais, tanto os hormônios para ação nas células, tipo a insulina, para fazer a infusão da glicose para dentro da célula, para gerar energia para a gente. E o importante, que a gente gosta bastante de falar, é a oxidação que ocorre as oxidações do dia a dia. Então, a radiação solar provoca uma oxidação nas células da pele e esses antioxidantes naturais que nós temos no nosso corpo, eles precisam de um meio para permear e conseguir carrear esses radicais livres, né, que provocam essa oxidação, para fora do nosso corpo, para fazer a nossa limpeza, tirar os lixos que as nossas células produzem e sofrem pelos danos de viver, do sol, do ar, da poluição, da atividade física, do jejum prolongado, que às vezes as pessoas se comprometem com isso. Então, a água é essencial para fazer toda essa revitalização de todas as células do corpo. No nosso caso, a pele também necessita dessa água, necessita que ela esteja presente naquele meio para retirar esses lixinhos que o organismo produz. Agora, o que acontece com alguém que está fazendo atividade física e não se hidrata? O que pode acontecer? Pois é, exatamente esse caminho que o doutor já comentou, né? A pessoa que pratica atividade física e está desidratada, né, corre o risco desse desequilíbrio osmótico, né? Ou então perde a homeostase, que é o equilíbrio fisiológico. Então, algumas substâncias acabam ficando mais sobressaídas no sistema, ficando o sistema mais ácido ou mais alcalino, dependendo da situação. Aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, aumenta o nível de cansaço, dores, né? Então, a importância de você se manter sempre hidratado é justamente para que todo esse sistema esteja muito bem equilibrado, né? Para que todas as partes de sistemas intracelulares e extracelulares estejam bem também estruturados para que toda essa função química, reação química aconteça. Perfeito. A gente tem uma tela, pode colocar, por favor, dos benefícios do consumo de água, gente. Então, ó, vamos falar cada um detalhadamente para você, tá? Melhora aí o funcionamento cerebral. É verdade isso, gente? A água deixa o cérebro mais ativo? É isso mesmo? A desidratação causa irritabilidade, né? É um dos principais sintomas. Quando você está começando a ficar desidratado, você não está legal. Você está se sentindo estressado, você está se sentindo... qualquer coisinha te irrita, te incomoda. Então, olha, não sabia disso. Boa dica. Lembrando daquele quadrinho primeiro que a gente viu, lembra, 75% do cérebro é formado de água. Então, a desidratação, isso é um dos primeiros sintomas que a gente percebe, é a sede, que vem por conta do sistema nervoso e tudo mais, e também o sistema, igual o Danilo falou, de irritabilidade, fadiga, tudo isso faz parte do sistema nervoso. Perfeito. Esse eu quero que vocês expliquem, até eu quero entender também, a regulação hidroeletrolítica. O que é isso, gente? O nome é bem complicadinho. Não é só o nome que é complicado, não. Então, consegue sintetizar e explicar, resumir rapidinho? Tá, então assim, como já foi falado, a gente tem os processos químicos e tudo isso depende de íons. Então, o hidroeletrolítico tem relação com íons. Então, tem íons dentro da célula, outros fora da célula, e eles são trocados e, enfim, eles são liberados lá no rim. A gente tem que fazer a excreção desses íons. Então, o distúrbio hidroeletrolítico, muitas vezes ele acontece quando a gente ou toma muita água, que a gente vai chegar a falar nesse ponto, ou então quando a gente não toma a quantidade de água adequada, que daí a gente tem distúrbios relacionados a isso. Outras coisas que podem acontecer, por exemplo, quando a gente faz distúrbios de ventilação, tudo isso pode acontecer, mas é tudo muito complexo. Mas resumindo a parte... Pode falar, Lari. Esses íons, né, por sua vez, eles estão nos minerais, né? Então, cada mineral carrega ali uma carga elétrica. Isso é uma coisa difícil da gente pensar quando a gente não entende, não estudou quanto a gente estudou de bioquímica e fisiologia para que, né, isso saia tão facilmente, mas cada mineral ele carrega ali uma carga elétrica, que são esses íons. E essa troca, todas as ocorrências orgânicas, tudo que acontece no nosso organismo, depende dessas trocas de energia que estão nesses minerais. Então, quando a gente fala de beber água, o mais importante, claro, é trazer para o nosso organismo potássio, é trazer para o nosso organismo sódio, que são os minerais que estão ali na água, que são essenciais para toda a manutenção. Seja para a gente desenvolver um pensamento, para a nossa respiração, para a contração muscular.
Para tudo. Perfeito, é esse o pensamento mesmo, né? Eu acho que a associação que a gente faz com alguns alunos e pessoas que nós conversamos é a importância da condutibilidade elétrica que a água traz, né? E justamente por conta desses íons e cátions, né? A contração muscular, ela acontece através disso. É o que a gente chama de bomba sódio potássio, né? Então, dentro de cada célula tem essas trocas de íons justamente através desses sais minerais que nós encontramos nesses líquidos. Muito bom. Continuando aqui, gente, olha que legal. A água, ela melhora também o sistema respiratório. E isso a gente até conversou ontem aqui no programa, quando a gente fez um programa super especial sobre a rouquidão, né? Então, o consumo da água realmente parece que ventila o pulmão, é isso? Abre o pulmão, gente? Eu não sei as palavras técnicas aí, eu aprendo com vocês. É isso? Sim, a água ela é usada na respiração como a troca. A troca, isso? Isso, a troca gasosa que ocorre nos alvéolos. Então, quanto menos água você tem no sangue que está passando ali para captar esse oxigênio e deixar o CO2, mais difícil é. A gente tem que lembrar que a água é o diluente de tudo no nosso corpo. Então, tem os sais minerais, tem os íons, tem o lixinho orgânico, que são esses radicais livres, que eles precisam estar diluídos para eles conseguirem ser trocados, para ir embora e entrarem os bons, sair os ruins e entrarem os bons. Maravilhoso, né, gente? É fonte de vida mesmo. Ó, eu quero saber, você tem o hábito de consumir? Você bebe muita água? Você tem o hábito de beber água? Liga pra gente que daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui a interativa, tá bom? E, ó, regulação térmica. Pode explicar também o que é essa regulação térmica? Acho que aí é mais sua área aí, né, Euler? O que é isso? Na verdade, isso tem sido um pouco questionado, sabe, Cícera? Eu já tenho lido alguns artigos que normalmente não mostram muita associação sobre a temperatura corporal com a ingestão de água, tá? A temperatura corporal ela se mantém independente do tipo de atividade que você faz, né? Essa elevação de temperatura vai acontecer. O que, na verdade, vai sugerir com a ingestão de água é justamente essa participação do equilíbrio hídrico, né? Para que todas essas referências que nós citamos até agora sejam amenizadas. Mas com relação à temperatura, normalmente não há muitos estudos ainda que comprovam sobre essa regulação. Perfeito. Continuando aqui, gente, pele mais saudável. Aqui nós temos 2 dermatologistas para carimbar isso, né, gente? Não tem jeito. Uma pele bonita, uma pele viçosa tem que ter água, né? Sim, as células elas dependem de água para ficar gordinhas. Se elas estão desidratadas, elas estão murchinhas. Então, esse aspecto microscópico também passa para o macroscópio. Então, você vai ver que a sua pele está apagada. Tá apagada, tá enrugada, tá? Que ele foi super Nunca gentil, passa, mas é isso que vai acontecer, tá bom? Ó, aquela coisinha... Outra coisa legal também é o controle do peso. Muita gente aí faz dietas malucas, né, Lari? E, de repente, você colocar a água como um hábito ajuda muito você a controlar o peso, né? É essencial para o controle. Num primeiro momento, como a gente já conversou, né, para o controle da saciedade. E também essencial para todo o controle metabólico, né? Seja ele em relação à nossa obtenção de energia, seja ele em relação à digestão bem feita para que a gente possa absorver todos os nutrientes. Aceleração metabólica é fundamental. Então, todas as vezes que a gente ingere água, a gente está fazendo o nosso organismo trabalhar. Tira o nosso organismo daquela homeostase. Então, isso é importante a gente movimentar. Faz o rim trabalhar, elimina as toxinas, além de melhorar na pele, né? Aspecto de celulite, reduzindo intoxicação. Então, quando a gente fala de saúde, peso, é fundamental beber água. E você falou algo aqui, ó, que a gente também carimba, tá? Aumenta a imunidade, desintoxicação e elimina a celulite. Agora, aqui de Minas Gerais, Laranjal, a Maria José Mendes, um beijo, meu amor, muito obrigada pela sua participação, tá? Ela diz o seguinte aqui, Euler, ela caminha todos os dias, bebe 2 litros de água e o suor é muito pouco. Quer saber se é normal ou tem algum problema. Então, ela transpira muito pouco, bebendo 2 litros de água e fazendo exercício físico. Precisa ser estudado, né? Eu recomendo que passe pelo teu médico, né? Caso tenha algum tipo de deficiência, que isso seja já detectado. Mas pode ser, como nós comentamos aqui, né? 2 litros de água não necessariamente seja uma regra para todo mundo, né? Isso tem que ser diluído também pelo seu dia. Não vá pegar 2 litros de água e beber tudo de uma vez, né? É importante que a gente faça o fracionamento dessa quantidade de água. Uma recomendação muito legal, uma dica muito legal que a gente sempre dá para atividade física é que preocupe-se pelo menos tomar meio litro de água
antes da prática da atividade física, pelo menos entre 1h30 a 2 horas antes. Isso vai ter, ou vai te dar a certeza que o teu organismo está muito bem preparado e muito bem hidratado para essa prática, independente da temperatura que você encontre durante a sua atividade. Muito bom, chegou a hora que a gente adora, que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo. Vamos ver quem conversa com a gente. É de São Paulo, minha terra. Estava lá hoje cedinho. São Paulo, de férias, é a coisa mais linda da vida. Entrei em São Paulo 6 horas da manhã, sem trânsito, suave na nave, como diz meu amigo Chico Pinheiro. Ô, cidade boa, adoro. Beijo, Eduardo Noblete, acho que é isso, tá? Se eu falei errado, me desculpa. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, também eu leio a mesma coisa aí que a Maria. Faço corrida quase todos os dias, preciso ingerir mais água, como tomar cuidado para não desidratar? Perfeito, é isso mesmo. Precisa sim, Eduardo, né? Precisa sim, Eduardo. É importante que você ingira mais água do que essa medida que a gente colocou de 2 litros por dia, né? Como você faz uma atividade física, principalmente de corrida, dependendo da dosagem que você faça, de longa duração, curta duração, é importante que você mantenha essa dica. Essa primeira dica que eu dei do meio litro antes da sua atividade, mantenha, acho bem importante. Mas leve com você sempre algum tipo de garrafinha, né? É claro que você também não vai ficar tomando, ingerindo essa água por todo o percurso, né? Não corra também com uma barriga cheia, isso vai ser desconfortável para você. Faça também pausas, né? Ingira, molhe a boca, que a gente fala, e deixe só a boca umedecida para dar continuidade. Faça a reposição da atividade ou da ingestão de água após exercício, né? Isso vai te trazer mais conforto e mais rentabilidade no decorrer da sua atividade, do seu dia a dia. Muito bom. Quero mandar um beijo também para quem está participando com a gente através do nosso @maissaudáveloficial, a Cleo Prati. Cleo, um beijo. Você é tão carinhosa, você manda mensagens tão gostosas, eu adoro, viu? Ela diz assim, ó, a pauta tá maravilhosa, parabéns pelo seu programa. E como eu disse, você veio para fazer a diferença na TV. Minha linda, você merece não só um beijo. Você merece um abraço, meu amor. Vem aqui, Cléo. Vem, 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 vem. Eita, coisa gostosa. Muito obrigada, viu, Cléo? Você é uma querida. Agora eu quero saber e quero também ajudar quem está em casa, como que a gente deve aí escolher a água correta, a água certinha, porque a gente sabe, né, que tem aquele lance da água ácida, a água alcalina, tem uma que a gente não deve consumir, outra que a gente pode consumir tranquilamente. Então, tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho depois do intervalo, tá bom? E você, eu quero saber, tem o hábito aí de consumir água? Sim ou não? Liga e responde, 0800 777 0021, 193871 9620. Eu vou ali, ó, pegar outra água e já vem. Faz o mesmo.